Nós vamos conversar agora com o jornalista Fabrício Rocha, que é um jornalista aqui na Câmara dos Deputados, está acostumado a atuar na área política, na seara política, mas tem uma formação muito voltada para a questão da democratização da informação, das novas plataformas de comunicação. Em resumo, Fabrício, a gente podia começar essa conversa aqui falando dessa experiência que está hoje na mídia sobre a Grécia, em Atenas, essa internet que estão fazendo lá, internet sem telecom, sem empresa por trás. É uma coisa ideal para o mundo de hoje, porque nós estamos num momento em que a economia está sendo transformada pela internet. O mundo inteiro está passando por uma revolução talvez maior até do que foi a Revolução Industrial. A gente só vai se dar conta disso daqui a uns 50, 100 anos. Né? Os nossos descendentes que vão analisar, nossa, aquele período realmente, nós estamos vivendo isso. E hoje você tem um pouco até de diferença em relação ao que havia no marxismo clássico, sobre a detenção dos meios de produção. Sim. Hoje, qualquer pessoa diante de um computador com uma conexão à internet é detentora de um meio de produção. Ela é o próprio meio de produção, individualmente, seja produção de conteúdo, de software, tudo que é ligado à informação ali, né? Processamento de informação, a inteligência, muito do que é a chamada economia criativa. Haver um fornecimento livre, né, mais do que gratuito, livre, de internet, é dar para qualquer cidadão o acesso à via para o desenvolvimento pessoal, né, uma rota ali para a pessoa crescer e produzir por conta própria, ela se tornar uma plataforma de produção. Ao mesmo tempo em que você tem um comércio via internet florescendo no mundo todo e atividades outras de prestação de serviço, de tudo, você tem um Brasil antigo que resiste, e não é só o Brasil, o mundo antigo que resiste. Como é que a gente vai enfrentar isso? Olha, na verdade, eu acho que esse tipo de coisa é uma ação que a gente só vai ver por meio do próprio Estado realmente, né? Seria uma coisa que eu não vejo como a iniciativa privada iria ser a fornecedora, se tornaria a fornecedora dessa via de acesso livre. Na verdade, eu acho que um sistema como esse é o pesadelo das empresas de telecomunicação no mercado livre, embora provavelmente o Estado recorreria a elas como fornecedora de um serviço de acesso livre à internet para todo mundo. E recursos para isso existem e não são lembrados. Nós temos o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que está parado há um tempão, fazendo superávit primário na economia brasileira. O próprio nome mostra o quão adequado para esse tipo de coisa ele é. O FUST está aí esquecido, foi deixado de lado, e essa aplicação, que seria até um pesadelo para as companhias telefônicas que alimentaram esse fundo por obrigação de lei, né, na verdade seria nada mais justo do que ele ser usado para uma coisa desse tipo. Eu acredito que hoje talvez, mais do que o problema da tradição cartorial realmente maldita que a gente tem aqui herdada de Portugal, uma medida como essa de democratização do acesso à internet, realmente torná-lo livre para todo mundo, bateria muito nos interesses econômicos e políticos, porque infelizmente a gente sabe, as companhias telefônicas aqui no Brasil são das mais ricas do país e estão diretamente envolvidas nos interesses eleitorais que nós temos na política brasileira. Pois é, e aí a gente chega nesse ponto onde eu pretendia funilar a conversa realmente, que é esse espectro político, essa realidade política que nós vivemos. A comunicação está sendo transformada de um jeito que ninguém sabe como lidar com ela nessa realidade que a internet trouxe. Como eu disse antes, todo mundo virou um produtor, um dono de bem de produção, a partir do momento que tem um computador conectado com a internet, um celular, smartphone conectado à internet, e isso afeta principalmente a área de comunicação, não diria principalmente, mas fundamentalmente afeta de forma muito clara. Né? Exatamente, porque todo celular agora tem uma câmera de vídeo. Então aquele monopólio sobre a gravação de vídeo que havia até os anos 80, e até os anos 90 mesmo, da produção de vídeo, do audiovisual, era aqueles grandes grupos de comunicação, a indústria, exatamente, aquilo está sendo quebrado. E o jornalista do chão de fábrica não está sabendo como lidar com isso. Imagina os donos dessas grandes emissoras.
também está todo mundo patinando, não existe fórmula pronta ainda. Você acha que o Estado também está patinando O próprio Estado, também, o Judiciário está patinando demais. O Judiciário não sabe como lidar com essa situação. Quando chega uma coisa, por exemplo, quando houve aquele vazamento do vídeo lá que foi feito na praia, da Daniela Sicarelli, um juiz chegou a mandar que tirasse o YouTube do ar. Sabe assim, não tem noção nenhuma do que é isso. Há um choque de gerações, é óbvio, né? Muito grande aí. E está todo mundo aprendendo ainda como lidar com isso. Ninguém sabe muito bem. O cidadão, quando se torna o produtor de conteúdo, e o emissor, porque a internet é democrática ali, tanto faz um perfil individual quanto um perfil das organizações Globo, vai ter o acesso da mesma forma, sabe? A possibilidade de audiência dos dois, na prática ali, é a mesma. Né? Assim, claro que vai ter, obviamente, diferenças por causa da marca já consolidada, da Globo, vai atrair gente e tal, mas todo mundo ali tem o acesso. Então está todo mundo apanhando um pouquinho ainda de como lidar com essa realidade de ser confrontado com o próprio espectador. O espectador se torna um produtor de conteúdo. Né? Então, assim, essa democratização já existe, isso incomoda muita gente, tem incomodado, mas existem saídas mais inteligentes de lidar com isso, que não o protecionismo puro e simples que a gente está acostumado a ver na economia e na política brasileira, né? E uma coisa é que o processo é irreversível, né? Quer dizer, você não tem como voltar atrás. Ainda existem países como a China, Coreia do Norte, em que a internet é completamente controlada, vigiada ao acesso. Mas mesmo assim existe. E existe uma pressão internacional e dos próprios cidadãos muito grande para que seja liberado. Por mais que haja resistências políticas, econômicas, inclusive, né, protecionistas, isso é um caminho sem volta. E o Brasil, como é que ele está nesse contexto? É uma coisa ideal para o mundo de hoje, porque nós estamos num momento em que a economia está sendo transformada pela internet. O mundo inteiro está passando por uma revolução talvez maior até do que foi a Revolução Industrial. A gente só vai se dar conta disso daqui a uns 50, 100 anos. Né? Os nossos descendentes que vão analisar, nossa, aquele período realmente, nós estamos vivendo isso. E hoje você tem um pouco até de diferença em relação ao que havia no marxismo clássico, sobre a detenção dos meios de produção. Sim. Hoje, qualquer pessoa, diante de um computador com uma conexão à internet, é detentora de um meio de produção. Ela é o próprio meio de produção, individualmente, seja produção de conteúdo, de software, tudo que é ligado à informação ali, né? Processamento de informação, a inteligência, muito do que é a chamada economia criativa. Haver um fornecimento livre, né, mais do que gratuito, livre, de internet, é dar para qualquer cidadão o acesso à via para o desenvolvimento pessoal, né, uma rota ali para a pessoa crescer e produzir por conta própria, ela se tornar uma plataforma de produção. Eu acho que internacionalmente o Brasil até tem desfrutado de uma visão relativamente positiva quanto a esse aspecto da democracia. Eu lembro que recentemente houve uma avaliação de risco por uma dessas agências avaliadoras de risco para investimento, em que isso era um ponto destacado do Brasil como positivo, que era uma democracia relativamente estável, já consolidada, assim, né, já era, em comparação principalmente com o restante da América Latina, é uma democracia que parece estar consolidada. Eu acho que o povo brasileiro chegou num ponto hoje em que, apesar de todos os defeitos, a democracia já é vista como uma coisa garantida, aquela expressão que se usa em inglês, o take for granted, né? Assim, já está ali, já é uma coisa garantida. Já faz parte do cenário. Exatamente. Né? Já está no pacote. Exatamente. Já é uma coisa assim, que as pessoas já encaram como necessária e básica da cidadania, do exercício da cidadania. No que diz respeito à tecnologia de informação, o Brasil até que está bem também. Nós não temos realmente, até onde haja divulgação, pelo menos, onde eu sei, eu acho que é o que é divulgado realmente, não há mecanismos de censura, de controle. O próprio Marco Civil da internet, quando passou por aqui, foi alvo de muita discussão e, no geral, pelo menos, ele visa realmente garantir essa liberdade de uso da internet. Né? Tanto assim, no conteúdo quanto a forma, os canais de comunicação que vão ser usados, né, com a questão da neutralidade de rede, aquilo ali está tudo mais ou menos garantido no Marco Civil da internet. E o Brasil tem se destacado assim, pelo número de usuários nas redes sociais, nos sites principais.
Então, assim, ele tem aparecido muito bem no cenário mundial enquanto usuário de internet, o que dificulta ainda realmente o que impede que o Brasil seja realmente mais acessível é justamente a questão econômica, porque hoje você depende realmente de conexões caras e ruins, que são pagas, né, próprio bolso ali pelo cidadão, para ter acesso a isso. Então, assim, é uma coisa da ascensão da classe média, realmente, beleza, havendo inclusão digital, as pessoas estão acessando a internet, muitos dos serviços públicos hoje em dia, inclusive, eles são prestados exclusivamente via internet, mesmo sabendo que no Brasil nem todo mundo tem o acesso garantido à internet. Não é por razões políticas, mas sim por econômicas. Eu espero que todos nós tenhamos sorte agora nessa discussão sobre a questão justamente da neutralidade de rede, desses serviços. Principalmente, eu tô vendo empresas de comunicação botando anúncio até em ônibus, dizendo o plano tal e você tem o WhatsApp grátis. Pois é. O WhatsApp é grátis. Na verdade, as empresas de comunicação, eu acho que elas estão sendo meio cínicas, porque a gente sabe que, na verdade... para pegar leve, tá? Porque a gente sabe que a tecnologia atual permite que essas operadoras trabalhem com toda a comunicação feita, inclusive aquela de voz, de forma digital, via IP, né? Então, assim, para eles o custo é muito baixo, eles também estão conectados à internet e eles usam essa estrutura da internet para fazer todo o trabalho deles. E eles querem cobrar 2 vezes pelo uso dos dados. Exatamente. Toda a rede hoje é digital. Toda a rede de comunicação hoje é digitalizada. Então, assim, já existe o tráfego digital. Se a gente usa o WhatsApp ali, o YouTube ou o Netflix, a gente está usando dados. O papel das operadoras de telecomunicações é simplesmente serem essa ponte de dados, fornecerem a infovia. O fluxo... Exato. O que eu vou transportar ali... Se você constrói uma estrada, eu posso passar nessa estrada aí com uma Ferrari, com um caminhão de carga, com uma carroça, né, com um Fusquinha, não importa, isso aí é um problema meu. O importante é você fornecer a estrada. É a mesma coisa que acontece nas operadoras de telecomunicações, que agora estão aí tentando mais uma vez recorrer ao protecionismo, ao apelo político dessa coisa para garantir o seu modelo de negócio ultrapassado, garantido por uma lei que já foi criada, ultrapassada, que é a Lei Geral de Telecomunicações Brasileira, que foi criada só para privatizar o sistema, daquele momento, não pensou no futuro. E aí agora está havendo essa discussão toda aí sobre... Legal, Fabrício, valeu. Conversamos com o Fabrício Rocha aqui, jornalista. Você viu que a gente começou num assunto, deu uma volta, rodou, mas acabamos na mesma conversa. Valeu? É verdade. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. As ordens.